Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Vale do Juruá. Eu sou o Azael, sou estudante de Biologia da UFAC Campus Floresta e hoje eu vou ser o anfitrião desse episódio do nosso podcast Eco Juruá, um projeto de extensão do Etnolab, Laboratório de Pesquisa e Etnoecologia, Conservação da Natureza e Ensino. E o tema de hoje é sobre espécies exóticas invasoras. Acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido esse termo, mas muita gente ainda desconhece do que realmente se trata. Mesmo assim, elas estão por toda parte, e inclusive tem gente que até cria, convive ou cultiva essas espécies e nem sabe do que elas são capazes. Muitas vezes essas espécies exóticas invasoras, elas são sorrateiras e chegam sem fazer muito barulho. E quando a gente se dá conta, os seus impactos na biodiversidade local se tornam catastróficos. Tanto que hoje, as espécies exóticas invasoras são a segunda maior causa da perda de biodiversidade no mundo. Além dos impactos ambientais, essas espécies elas causam também impactos econômicos gigantescos. É estimado que no mundo gaste aproximadamente em torno de 2,3 trilhões de dólares com impactos econômicos das invasões biológicas. E no Brasil, esse custo ultrapassou gastos em torno de 105 bilhões ao longo de 35 anos. Uma das espécies exóticas invasoras muito bem conhecidas no estado do Acre é o mosquito da dengue, o famoso Aedes aegypti, que foi introduzido lá pelos anos de 2000, mas foi em 2010 que ocorreu uma epidemia no estado, com mais de 16 mil casos registrados, causando sérios prejuízos econômicos e à saúde pública. E mais recentemente, também a gente passou por um surto do fungo causador da doença monilíase nas produções de cacau e cupuaçu, sendo que esse fungo ele foi registrado pela primeira vez no Brasil, aqui no município de Cruzeiro do Sul. Então, como a gente pode ver, as espécies exóticas invasoras, elas já vivem entre nós. Sendo assim, então, é importante entender quem são essas espécies, quais seus impactos e como a gente pode evitar que elas se espalhem pelo ambiente, causando esses prejuízos. Por isso que a gente tem hoje aqui o convidado, biólogo, professor dos cursos de Biologia e do mestrado em Ciências Ambientais aqui no Campus Floresta, mestre em Ecologia, doutor em Ciências Florestais, ambientalista e idealizador do primeiro simpósio acriano de espécies exóticas invasoras, o professor doutor Marcos Ataídes. Fala aí, professor. Tudo bem? Tudo bem, Azael. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz aqui de estar participando desse projeto com vocês e estamos aí, disposto então a contribuir. Show! É um grande prazer ter o senhor aqui participando do nosso podcast e seja bem-vindo. Então, o senhor poderia dar a definição aí pra gente começar a entender melhor como é, o que é uma espécie exótica, né? O que é uma espécie invasora? Uma espécie que ela cresce, evolui, se desenvolve em uma região, que ela está ali há muito tempo, a gente pode dar aí milhares de anos, então ela conseguiu se desenvolver naquela região de uma forma evolutiva igual ou compartilhando aquele ambiente com outras espécies daquela mesma região, daquele mesmo ambiente. Então a gente considera todas as espécies como nativas daquele ambiente. Uma espécie que ela chega depois nesse ambiente, nessa região, então como é que a gente fala esse chega depois? Ela pode ter chego depois por vias próprias, naturais. Então, isso sempre ocorreu na história do mundo aí, na história da biodiversidade, sempre ocorreu de uma espécie a atingir uma outra região por seus próprios meios e conhecer as novas colegas da região, as outras espécies da região, por seus próprios meios. Mas são processos que levam tempo e dentro de uma escala biológica. Dá tempo, então, para que as espécies que já estavam ali, as originárias, se adaptem à chegada dessa espécie que veio depois. Então, até agora eu não falei de invasor, não falei de exótico. Mas chegou um ponto em que o homem, a espécie humana, intermediou, ela fez a espécie humana como que uma facilitação dessas migrações. Facilitou essas migrações. Deu aí, então, um atalho para que essas espécies pudessem mudar de região para região. Com essa facilitação,
facilitação, não deu tempo das espécies que já estavam naquele local conseguirem se adaptar à chegada de uma outra espécie que veio de fora. Então, nesse momento em que o homem passa a agir como um intermediário da dispersão de uma espécie, a gente passa a dar um nome aí de espécie exótica, porque é o homem quem está levando essa espécie de duas maneiras, de uma maneira intencional e uma maneira não intencional. Ele vai estar distribuindo essa espécie pelo mundo, ou essas espécies pelo mundo, dessas duas formas. Quando então o homem traz de uma forma intencional, não intencional, uma espécie e introduz ela em uma outra região, ele está introduzindo aí uma espécie que não é nativa daquela região, então é uma espécie exótica. Então a espécie exótica é isso, a espécie exótica é alguma coisa que não é daquele local e foi introduzida ali com o homem como intermediário, a humanidade como intermediário. Nesse ponto, ela pode, então, não se reproduzir naquele ambiente e ficar contida ali. É uma população em que ela não tem condições de se reproduzir, não tem condições de começar a dominar. Quando ela consegue, por conta própria, invadir, se reproduzir, crescer a população, que era uma população pequena e originária, e começa então a replicar essa população, então aí ela se torna uma invasora. E é nesse ponto, então veja bem, não é que a gente tenha essa aversão geral às espécies exóticas, não é isso. A gente tem um cuidado, um zelo para que uma espécie exótica não atinja um ponto de ela precisar ser controlada porque ela se tornou uma invasora. Então é esse ponto. Provavelmente vai perguntar mais à frente, a gente tem problemas que as invasoras causam. Né? E esses são problemas que não são muitas vezes pensados, não são preocupantes no primeiro momento, mas podem se tornar preocupantes quando o impacto ele é observado. É interessante também que eu acho que o senhor não colocou esse ponto, mas seria interessante falar também de que a espécie exótica, ela pode ser exótica também em um bioma diferente, né? Tipo, dentro do mesmo país. Por exemplo, a espécie da Mata Atlântica é da Mata Atlântica. Se tu introduzir ela dentro da Amazônia, ela pode se tornar uma invasora também, né? Isso tem a ver com, como a gente estava falando, de uma região originária e uma região onde ela foi colocada sempre pelo intermédio do homem. Então, se a gente tem a região originária, Mata Atlântica, aí o homem foi lá, pegou e plantou ela na Amazônia, ela passa a ser uma espécie exótica, porque ela não é originária da Amazônia. Então, independente dessa distância da região originária com a região de destino, ela pode ser uma região de origem africana e ser plantada no Brasil, pode ser uma região de origem no mesmo país e plantada em regiões diferentes, mas ela tem essa denominação de espécie não nativa, uma espécie alóctone. É diferente de uma espécie autóctone, que é uma espécie daquele local. Nasci e me criei naquele local. Enquanto que uma espécie alóctone, ela vem de outro local. Eu acho que das dificuldades assim que se tem, né, para até identificar e poder controlar, é que as pessoas às vezes não sabem reconhecer, né, a espécie exótica, o que é uma espécie exótica. E o senhor orientou recentemente um trabalho sobre percepção popular, né, na região. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Isso, foi orientado curso de pós-graduação em Ciências Ambientais, a Marla, e a gente teve nesse período, que foi o período da pandemia, poucas opções de pesquisa pudessem ser feitas em campo, então a gente optou por fazer uma pesquisa com o uso de formulários online. E a ideia era justamente essa, mostrar imagens de espécies exóticas, que as pessoas observassem essas imagens de espécies exóticas e pudessem escrever ali se ela apontava ali que aquilo era uma espécie exótica ou era uma espécie nativa. Sem antes, lógico, dar um esclarecimento, como eu dei aqui, falando uma espécie exótica é aquela que vem de outro lugar e apareceu aqui pela mão do homem. Com esse esclarecimento inicial, e até a gente perguntava também se as pessoas tinham esse esclarecimento antes de ensinar o que era uma exótica e o que era uma invasora, a gente perguntava, você já sabia o que era uma exótica, uma invasora? Nessa primeira pergunta, a gente teve até uma surpresa, porque as pessoas sabem. Elas não sabem identificar especificamente qual que é, mas elas sabem do conceito. Agora, quais são as espécies exóticas e são exóticas invasoras,
é o que houve o maior problema. Confundiam muito. Tem uma espécie característica aqui que causa muita confusão, é a azeitoneira. Essa mirtácea, que é uma planta asiática, né, a Syzygium, e é uma planta que foi introduzida tem muitos anos aqui na nossa região. Então, essa história da introdução se perde um pouco na cabeça das pessoas e as pessoas passam a perceber aquilo como uma espécie nativa. Porque já ela é muito comum, ela está na rua, ela está nos banhos, ela está no sítio das pessoas, ela está plantada em tudo que é coisa, o pessoal come. A informação de que ela não é nativa se perdeu. Então as pessoas elas assumem que aquilo é uma espécie nativa e não é. Professor, é o caso também da manga, né? A manga e o jambo também, né? Isso, então essas são justamente as espécies que tiveram ali no trabalho da Marla, as que foram chamadas chamadas de nativas mais vezes, entre todas as outras. É o jambo, a mangueira, o dendê e essa azeitoneira. Isso dentre as espécies vegetais, mas a gente tem entre as espécies animais também que entraram. E ali até a tilápia. A tilápia ela é bastante consumida aqui, e ela é uma espécie que consome os alevinos das outras espécies de peixes. Então ela causa impacto nesse sentido, competindo e predando as outras espécies de peixe. E é uma espécie exótica, acaba sendo invasora caso ela escape nos tanques. Se ela cai no ambiente nativo, ela pode invadir e pode daí causar um impacto reduzindo a população dos outros peixes na nossa região. Então é muito sério. Eu sei que o senhor já falou um pouco sobre o processo, né? Como que a espécie é introduzida, mas existe ali um processo da invasão, né? Tipo, um tempo em que a espécie ela fica ali esperando as condições ambientais que ela precisa para se tornar realmente uma invasora e começar a crescer a população. Aí como é que é esse processo de invasão? Como é que, aliás, os jeitos também que a espécie pode ser introduzida, né? Porque tem várias formas, né, que ela pode ser introduzida. Já disse tudo aí, justamente. Ela tem um momento em que ela ainda não tem capacidade de reprodução naquele local. Quando ela é introduzida, vamos pensar assim, uma introdução não intencional. Então, é muito famosa uma introdução não intencional, é a água de lastro. É uma água que o navio, quando o navio navega, ele enche a parte do casco, o interior do casco, com uma água para dar estabilidade, é a chamada água de lastro. E quando ele chega num outro porto, ele descarrega essa água de lastro. E isso então foi uma das coisas mais diretas que levou à introdução de diversos animais marinhos de um local para outro. Então, hoje tem muitos problemas com pequenos moluscos, esses que são invasores por conta dessa água de lastro. O outro lado é a forma intencional. A pessoa intencionalmente carregar uma semente, pegar aqui, isso também é uma história aqui para o Acre, que para nós é bastante famosa. Pessoas, não vão nos vender seringueira tem um preço muito low. Então vamos levar para a Malásia a semente e vamos plantar lá, e aí conseguir lá fazer. Então passou a ser uma espécie exótica lá, e não é uma espécie invasora, ela tem que ser plantada lá, ela não conseguiu invadir o outro local. Então tem essas duas formas. Num primeiro momento a espécie ela fica como que em latência. Se ela precisa de um manejo humano, então ela vai ficar sempre na dependência. Se ela tem uma facilidade para se distribuir autonomamente, então ela vai começar a se distribuir. Ela vai nascer uma aqui, uma acolá, e no instante ela vai ter condições plenas de conseguir se distribuir. Por que isso? Porque vamos ver o Eragostris, que é um capim que veio lá da África. Ele foi plantado aqui no Brasil, ele foi introduzido no Brasil porque quem vislumbrou essa possibilidade na África, falou, lá ele nasce na seca, qualquer bicho come, então ele vai ser bom para ser plantado no Brasil, porque no Brasil tem lugares que fazem seca e a gente quer que mais cavalo, outras vacas comam também. Quando ele foi plantado aqui, os bichos não gostaram, não se adaptaram ao capim, a esse capim. Foi deixado de lado. Quando foi deixado de lado, ele também conseguiu
nascer de forma autônoma, produzir sementes e distribuir essas sementes de forma autônoma. E começou a se espalhar de forma autônoma. Ele começou a se espalhar desde lá do Rio Grande do Sul, onde ele foi introduzido, ao longo das estradas, ele se espalhou pelo Brasil inteiro e hoje ele está no Brasil inteiro. Então esse primeiro momento em que ele foi introduzido, se não tivesse a semente conseguido se desenvolver, se não tivesse o polinizador, porque um capim basta vento. Se não tivesse o polinizador, se ele não tivesse ali um solo adequado, se ele não tivesse um clima muito semelhante ao clima da sua local de origem, muito difícil ele se espalhar. Suplantar é passar essa etapa de latência para uma etapa de invasão. Então, quando a espécie consegue, então ela passa de nível e passa a ser então considerada uma espécie invasora. É legal também que o senhor teve um episódio aqui do simpósio, né? O senhor foi o idealizador do simpósio. E aí, como é que foi na época aqui? Porque foi o primeiro aqui da região, de todo o Acre, né? Ainda não se havia um espaço para discutir as espécies exóticas aqui. Como é que foi fazer, né, esse simpósio? Foi importante, porque é uma discussão, veja bem, Azael, é uma discussão que faz parte de uma maior, que é a defesa da biodiversidade. Então, se a gente pensar pelo escopo da defesa da biodiversidade, a gente dá bastante crédito a essa preocupação com controle e manejo de espécies exóticas invasoras. Porque se for só pelo contexto espécie exótica invasora, perde um pouco a argumentação, porque fica uma coisa muito, às vezes até vinculada à xenofobia. Tá? Porque não quer nada de novo, não quer nada de fora, não gosta de nada de exótico. Então, é preferível que a gente não caia nesse tipo de discussão e fique muito mais pelo conceito e argumentação da defesa da biodiversidade, da proteção da nossa biodiversidade atual. Veja bem, se uma espécie exótica invasora conseguisse se adequar às nativas sem impactar o espaço das nativas, então tudo bem, elas estão somando biodiversidade. Agora, esse é o grande problema. A espécie exótica invasora, ela vem e diminui o espaço e a biodiversidade que a gente tem. Então, só aí a gente já tem um grande argumento para chamar uma reunião que vá ali trazer informações de vários especialistas dentro de suas áreas e que esses contribuam com nomes e espécies como um risco potencial de futuras invasões, como também diagnósticos de invasões atuais. Então foi por isso que foi chamado. E se a gente olhar dentro da uma perspectiva do Ministério do Meio Ambiente, de defesa da biodiversidade, dentro da comissão, dentro do Ministério do Ambiente que tem essa prerrogativa de defesa da biodiversidade, ali a gente já tem um amparo legal para fazer um evento desse. E outros estados fizeram eventos semelhantes, para criar uma lista de espécies que têm potencial risco de invasão e já diagnosticar aquelas espécies com já invasoras. Então, Santa Catarina é pioneira nesse processo. Rio Grande do Sul veio atrás, depois veio São Paulo. Então, vários estados criaram suas listas estaduais. Para a gente atingir um objetivo de criar uma lista estadual, porque eu sou botânico, então não manjo de fauna que eu possa botar numa lista e tudo isso. Eu tenho que chamar colegas, especialistas que contribuam com esse objetivo. Foi esse. O simpósio teve esse objetivo, né? Reunir poder público, também colegas dentro da biologia e especialistas que listassem, fizessem ali apontações sobre as espécies que são hoje como um problema, vistas como um problema no estado do Acre. O que isso traz de conflito com interesses? Há uns anos atrás, calcado muito nessa ideia, não é nem ideia, essa informação de que o Acre tem uma floresta chamada Floresta Aberta com Bambu, o governo do estado, em algum momento, ele achou interessante essa ideia e, que interessante, então vamos cultivar bambu. Você tem uma floresta aberta com bambu, se o estado tem essa
é conhecido por ser um estado com uma floresta de bambu, vamos cultivar bambu. E dentro de um estado que procura alternativas ao manejo florestal ou às culturas de grandes lavouras, de monoculturas, a gente quer alternativas à floresta de pé, então tem sempre espaço para novas ideias. E seria uma ideia interessante. Mas qual foi a ideia na época do Estado? Importar bambu da China para plantar aqui no Acre. O Estado tem as suas espécies de bambu nativas. Por que trazer espécies exóticas para plantar aqui? Não precisa trazer espécie exótica para cultivar aqui. Ainda mais usando o mesmo argumento, a mesma justificativa de o Estado ser um Estado com uma floresta de bambu. Foi justamente nesse momento, pensando nesse tipo de atitude futura que outros governos, poderiam desenvolver, que se chamou um simpósio. Vamos discutir, vamos mostrar o que são as espécies exóticas, vamos conversar em torno desse tema e esclarecendo o grande público, esclarecendo também o poder público, o governo, sobre esse problema, sobre possíveis problemas dentro desse tema. E aí o congresso, o simpósio, ele reuniu quase 200 pessoas, teve participação bastante importante do poder público, também outras instituições de ensino aqui da região também se interessaram, participaram. Nós produzimos uma lista preliminar das espécies exóticas, que ela está sendo já finalizada para encaminhar para o Ministério do Meio Ambiente, para realmente ser publicada como uma lista de espécies exóticas invasoras e potencialmente invasoras do estado do Acre. E isso é o resultado desse encontro. Foi uma construção coletiva, com vários grupos de trabalho que dentro de cada área trabalharam ambiente terrestre, ambiente aquático, lavouras, e foi bastante produtivo. Legal, importante, né? E aí, nessa lista que vocês estão produzindo ainda, tem alguma espécie já destacada, assim, como potencial invasor aqui para nossa região? Uma que eu me surpreendi na época é com relação a uma espécie de molusco, um caracol, um caramujo, chamado caramujo africano. Ele foi introduzido no Brasil a fim de alimentação. Ele foi introduzido no Brasil em 1988 e ele foi introduzido inicialmente para alimentação, semelhante ou, enfim, né, com aquela ideia de se comer o escargot. E ele é gigantesco. Se eu olhar assim, quem já viu um caramujo desse, ele é bastante grande mesmo. Ele daria um bom rango até. Ele não discordo que ele daria ali, tem um bocadinho de proteína ali. Porém, ele tem problema de trazer doenças, entre elas uma doença chamada angiostrongilíase meningoencefálica humana. É uma doença que dá uma dor de cabeça imensa e mata. E ele está entre as 100 piores espécies invasoras do mundo. Mas a gente pode também pensar na própria mosquito da dengue. O mosquito da dengue, quando eu vim morar aqui no Acre, a dengue não era um problema. E não faz tanto tempo assim. Só faz 20 anos. Mas não era um problema. E passou a ser um problema. Outras espécies que eu venho acompanhando também. E essa é uma condição interessante dessa região, no quesito que a gente consegue observar o momento da chegada dessas espécies aqui. Como uma região relativamente nova no que se refere à sua expansão de urbanização, ela está crescendo nessa urbanização, então ainda tem como um tubo controle, como uma forma mais controlada, mais primitiva de biodiversidade, mais original de biodiversidade, sem tanto impacto de espécies invasoras. Isso se torna um bom local de estudo para novas invasões. Eu observei, a gente marca assim de memória, por exemplo, a chegada da mamona. Não era uma espécie que era comum aqui na região. Eu passava pelos terrenos baldios, essas áreas abandonadas, sempre observando a vegetação, tem essa percepção. E eu não via a mamona. De uns anos para cá, comecei a ver muita mamona nessas áreas. Né? Outra também que não era tão comum, me chamou bastante atenção nesse tempo, que eu comecei a observar ela mais,
é o lírio do brejo. E ele é uma espécie bastante agressiva. Se a gente olhar nas listas de outros países, uma espécie que ela realmente tira, ela é, como fala o nome do brejo, então nas áreas, as áreas de margem de rios, áreas de igarapés, essas áreas de mais inundadas, ela compete de uma forma tirar o espaço das espécies nativas, excluindo aí essas espécies nativas, podendo então, se for uma espécie nativa com uma distribuição bastante restrita, até levar à extinção dessas espécies nativas. Agora, uma espécie que a gente vê bastante plantado, vê incentivo até por secretarias de meio ambiente, né? Isso é uma coisa que a gente precisa ser melhor avaliado. Essas espécies que são distribuídas nas feiras de semana de meio ambiente, será que são espécies nativas mesmo? Será que elas foram cultivadas para serem espécies nativas, para serem plantadas como espécies nativas? Isso fica essa ressalva aí, essa dúvida. Mas a azeitoneira eu já observei mudas, já vi a azeitoneira, essa nossa Syzygium, ela nascendo de forma autônoma dentro da floresta, em borda de floresta. Essa já é um recado aí para as pessoas que costumam a comer a semente e jogar a semente para tudo que é lado. Não é interessante, tem que fazer esse controle da semente da azeitoneira, que ela pode se espalhar e pode vir a tornar-se uma invasora. Então ele está bem nesse momento de romper esse período de latência e conseguir ela se desenvolver autonomamente. E aí é isso. O cuidado agora é esse. Ao consumir uma azeitona, não jogar na mata a semente. É interessante também como que o simpósio também levou a analisar, né, esse controle do caramujo, né? Pegando esse assunto nesse contexto, o senhor poderia falar um pouco sobre como que são as ações do governo, Ministério do Meio Ambiente, que buscam assim minimizar esses impactos das espécies exóticas? Tem alguma coisa já sendo feita? Como é que funciona? Isso começou, não tem muitos anos, criou-se uma comissão nacional que reuniu aí especialistas de diversas áreas. Então essa comissão ela recebeu essa tarefa de listar, a partir das listas de espécies locais, de listar aquelas tanto que tivessem um risco imediato, tanto aquelas que já se consideravam invasoras, tanto aquelas que teriam aí um risco, uma probabilidade, um risco de se tornarem invasoras no futuro. A primeira, dentro dessa estratégia do Ministério do Meio Ambiente de proteção da biodiversidade, essa comissão ela foi criada, reunindo especialistas, e esses especialistas então eles contribuíram, alimentaram uma plataforma nacional das espécies exóticas invasoras. Isso vem muito, não digo copiando, mas ela vem aí uma influência internacional. Essa primeira etapa da coleta de informações, ela já está praticamente já encerrada. Eu acho que esse ano seria esse ponto de coleta das informações. Então o que a gente vai ter? Vai ter uma lista consolidada de espécies invasoras hoje em território nacional que dão problema. Beleza, então acho que é isso aí, né? O nosso episódio aqui vai chegando ao fim. Eu quero agradecer mais uma vez aí o professor Ataídes por compartilhar aí o seu conhecimento, as experiências nessa área, né, das espécies exóticas invasoras. Os links das referências do episódio, né, estão na descrição. Dá uma conferida lá. Um grande abraço aí a todos vocês que acompanharam a gente aí até o final, né, até essa parte. Não esquece de seguir a gente lá no Spotify, no Instagram. É só procurar Eco Juruá Podcast. Vocês vão encontrar a gente. E dar uma força aí pro nosso projeto, né? Compartilhar com seus amigos, com os colegas, com os familiares, pessoal que acha que vai gostar aí do nosso projeto. E é isso aí, falou!